tarde. Vamos dar início ao simpósio da Prodite. O título será Nutrição e Disfagia, Riscos Ocultos. Essa palestra será ministrada pela doutora Gabriela Faria de Oliveira, que é analista científica da Prodite Medical Nutrition, formada em nutrição pela PUC do Paraná. Ela tem experiência em nutrição renal pelo Instituto do Rim, também do Paraná, e pós-graduada em nutrição clínica pelo Hospital das Clínicas do Paraná. Antes de convidar a doutora Gabriela, eu queria dizer que essa sessão é uma sessão interativa, então assistam às aulas, se tiverem dúvidas, já vão mandando no fórum, que nós vamos responder todas as perguntas no final. Por favor, doutora Gabriela. Olá, é muito bom poder estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar então um pouquinho sobre disfagia e nutrição, os riscos ocultos, como a Natália muito bem comentou, né? E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esses riscos que muitas vezes parecem parte de algo que a gente já está construindo para esse paciente, mas que na verdade são riscos que estão ocultos, né? Que não fazem parte, na verdade, do objetivo do tratamento para esses pacientes. Bom, mas antes da gente conseguir falar, né, a respeito de disfagia em si, a gente precisa saber um pouquinho dos conceitos básicos, né? Eu sei que tem gente que está nos assistindo aqui que está careca de saber sobre o que é disfagia, mas tem outros que ainda estão começando nessa área, né? Então, é importante a gente conceituar. Bom, a disfagia ela é caracterizada pela dificuldade da deglutição, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade, e existem dois tipos de disfagia. A disfagia que envolve a área oral e faríngea e a que envolve a área esofagiana. Quem vai fazer, na verdade, essa avaliação vai ser o fonoaudiólogo, que vai verificar o tipo de disfagia, a forma de tratar essa disfagia, mas é muito importante que nós, como nutricionistas, saibamos que existem essas diferenças, né, e que a nutrição ela vai ser importante para nutrir esse paciente para ter uma melhor resposta para o próprio tratamento que ele vai receber com a fonoaudiologia. E tem todas as outras questões, né, que envolvem esse paciente. Bom, mas basicamente falando, então a disfagia vai envolver uma dificuldade de deglutir os alimentos e isso pode acontecer por inúmeras razões. Bom, sobre um pouquinho da incidência, da prevalência, né, segundo o National Foundation of Swallowing Disorders, a disfagia acomete aproximadamente 22% da população acima de 50 anos. Então, a gente está falando de uma população muito vasta. Nos Estados Unidos, 300 a 600 mil indivíduos são afetados pela disfagia neurogênica a cada ano. E 10 milhões de norte-americanos são diagnosticados a cada ano com alterações na deglutição. Então, a gente não está falando de um problema que não acontece ou que é raro. A gente está falando de algo que é muito mais frequente do que a gente imagina. Nos idosos, essa condição ela fica muito mais exacerbada. Então, 60% dos idosos institucionalizados têm disfagia. Os pacientes com AVC têm essa variação maior, né, nessa percentual. Então, 29% a 64% dos pacientes. Mas nos pacientes idosos com demência, a gente tem um aumento, né? Então, 80% desses pacientes têm disfagia, isso segundo a Sociedade Europeia, né, das dificuldades de deglutição. Bom, pensando então no nosso cenário atual, a gente tem um aumento, claro, do envelhecimento, etc. e tal, mas a gente também tem a presença do coronavírus. Então, pela condição do Covid, existem muitos pacientes que precisam ser internados, precisam passar por unidade de reabilitação, precisam da ventilação mecânica. E a gente vê que nessa condição dos pacientes com Covid que têm que passar pelo processo de ventilação mecânica, existe ainda mais um aumento dessa incidência de disfagia nos pacientes por conta dessa ventilação. Então, nesse estudo que foi realizado por Bruglieri e colaboradores, publicado nesse ano, a gente vê que os pacientes que estiveram nesse centro de reabilitação, 90% deles apresentaram algum grau de disfagia. Então, 90% são
muitos pacientes. E quando a gente vê, né, sobre essa questão da intubação, a gente tem esse estudo também publicado nesse ano, que mostra que após 48 horas de intubação, a prevalência de disfagia aumenta para 56%, sendo que 25% desses pacientes aspiram silenciosamente. Então, quando a gente pensa no paciente ainda mais com Covid, esse tempo de UTI, ele vai ser em torno de 7, 8 dias, ou seja, o risco para disfagia é realmente muito alto. Bom, e outro aspecto que a gente não pode ignorar é a questão da idade, idade desses pacientes que estão sendo hospitalizados com o Covid. Então, a gente vê que a idade média desses pacientes é 63 anos, o que no Brasil é considerado idoso, né? Então, a partir de 60 anos. Então, a gente vê que algumas características importantes desses pacientes é a presença de comorbidades, então 88% deles apresentam comorbidades, sendo que mais da metade deles apresenta hipertensão. E essa é uma informação muito importante para a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso no final. Mas aí quando a gente junta essas condições, olha, o paciente idoso que já tem maior dificuldade de deglutição, maior chance de desenvolver disfagia pela própria doença, e a gente tem aí as comorbidades como a hipertensão e a idade avançada, né, para desenvolver, por exemplo, uma doença como o coronavírus, que é mais incidente em idosos, a gente junta todos esses fatores, a gente tem algumas complicações, algumas tendências, né, para esse paciente de desenvolver disfagia. Bem, pensando nesse sentido, a gente vê que esses dados, eles não são ignorados ou não são simplesmente isolados, né? A gente vê que a Sociedade Europeia para a Deglutição e a Sociedade Europeia de Geriatria, elas se uniram para publicar um white paper para mostrar a relevância dessa condição clínica, que é a disfagia. Então, ela é tão relevante que foi publicado, então, esse white paper falando sobre a disfagia orofaríngea como uma síndrome geriátrica. E o que é uma síndrome geriátrica? Então, nesse documento, eles trazem essa definição, seriam condições clínicas em idosos que não se encaixam na categoria de doença, mas que são altamente prevalentes entre idosos. São multifatoriais, são associadas a múltiplas comorbidades, ao pior prognóstico e são apenas tratadas por meio de uma abordagem multidimensional. Até o século passado, existiam esses 4 gigantes, né, da geriatria, que era a imobilidade, a instabilidade, a incontinência e o comprometimento intelectual. Atualmente, a gente tem vários outros fatores que se encaixam como síndrome geriátrica, mas entre eles os mais recentes são a sarcopenia, a fragilidade e a disfagia. Aí, quando a gente olha para a disfagia, a gente vê que ela se encaixa absolutamente nisso, né? Quando a gente vê, olha, é realmente uma condição clínica que não se encaixa na categoria de doença, é altamente prevalente entre idosos, é multifatorial, é associada a múltiplas comorbidades, ao pior prognóstico e precisa de uma abordagem multidimensional. E quando a gente pensa no idoso, por que esse idoso ele vai ter maior tendência a desenvolver disfagia? Porque 60% desses idosos institucionalizados vão ter disfagia, ou 80% dos pacientes dementes. O que acontece, né, com esses pacientes? Bom, a gente vê que existe sim um comprometimento da plasticidade cortical, uma redução da capacidade sensorial, alterações esqueléticas, alteração da elasticidade dos tecidos, redução na produção da saliva, redução na função muscular, alteração na dentição, né? Então, esse bolo alimentar ele não vai conseguir ser produzido, ser preparado da mesma forma que um paciente jovem, por exemplo, e alteração também no olfato e na percepção de sabor. Todos esses fatores combinados, eles vão sim resultar numa piora desse processo de deglutição, que é um processo extremamente complexo, né? Então, esse paciente idoso, ele vai precisar sim ter um olhar muito mais acurado em relação a esses riscos para a disfagia. Tá? Bem, outro documento interessante que a gente tem aqui combinando os 2 fatores que são muito prevalentes em idosos, que seria a sarcopenia e a disfagia.
a guideline da União Europeia fala a respeito da deglutição comprometida por uma redução no esforço dessa língua. Então, quando a gente pensa na língua, a língua é um músculo, né? E ele precisa ter estímulo para acontecer essa deglutição adequada, ele precisa estar preparado, ele precisa ter força suficiente para acontecer essa deglutição. E muitas vezes acontece um comprometimento nessa musculatura, de forma que a língua não tem força suficiente para fazer esse processo. Bem, nesse documento, a gente vê que existe um fator chamado o desuso, né, dessa musculatura, e quando a gente fica com muito tempo sem receber alimento por via oral, pode acontecer uma alteração nesse processo de deglutição natural, normal. Né? E isso foi elucidado por um estudo mostrando que pacientes que ficaram mais de 2 dias sem receber nada por via oral, após 60 dias, 26% deles apresentaram disfagia. 100% deles, após 60 dias, apresentaram sarcopenia, mostrando que provavelmente existe uma relação entre esses dois fatores. E ele também traz o conceito de disfagia sarcopênica, né, que seria uma disfagia causada ou associada à sarcopenia geral. Então, quando o indivíduo é sarcopênico e também tem disfagia, a gente pode chamar de disfagia sarcopênica. Mas quando esse indivíduo não é sarcopênico, mas tem um comprometimento nessa musculatura da língua, tem uma redução nessa força muscular da língua, a gente não pode chamar de disfagia sarcopênica, não seria utilizado esse termo, né, de acordo com essa publicação. Bom, mas esse artigo é muito interessante porque ele abre os nossos olhos para ver que, na verdade, é o questionamento, né, de quem veio antes. Será que essa desnutrição afetou esse estado nutricional e afetou também não somente a musculatura musculoesquelética, né, mas também essa questão do músculo da língua, ou será que a dificuldade de deglutir esses alimentos vem por outras causas, né? Bom, nesse sentido, a gente tem esse artigo muito interessante do Tamura e colaboradores, em que eles verificaram a espessura da língua e relacionaram isso ao estado nutricional. Então, eles queriam entender se existia alguma correlação. E no estudo deles, sim, houve correlação entre esses fatores. Eles verificaram que os pacientes que apresentavam desnutrição, sarcopenia, tinham menor espessura de língua, mostrando que provavelmente houve um comprometimento dessa musculatura, além também de verificar que havia deposição de gorduras nas fibras musculares, né? Então, mostrando novamente uma alteração da qualidade desse tecido muscular, o que provavelmente influencia nessa força para acontecer essa deglutição. E eles também discutem a síndrome do desuso da língua, que é aquela questão que a gente estava verificando anteriormente. Então, é que o paciente fica sem se alimentar por um determinado período e que isso, sim, pode comprometer essa função por esse músculo não estar sendo estimulado adequadamente. Então, isso é muito importante, deve chamar nossa atenção, porque muitas vezes, quando o paciente precisa passar por um período de alimentação por outras vias, ou ainda que precisa passar por um período sem alimentação por via oral, a gente precisa observar, chamar um fonoaudiólogo também para avaliar esse paciente, porque a chance dele desenvolver disfagia é muito maior. Tá? Bom, corroborando com tudo isso, a gente tem também essa publicação muito interessante que faz uma correlação entre a força de preensão palmar e essa força de língua. Então, nessa publicação, a gente vê que os pacientes mais idosos, né, eles têm menor pressão, menor força de língua, menor força posterior de língua. Então, a gente vê que essa redução vai acontecendo conforme a idade e que esses pacientes também são os que têm maior status de aspiração, né? Então, comparando com os que não aspiram. Então, esse estudo foi muito interessante porque mostrou que há uma associação positiva entre a força posterior de língua e a força de preensão palmar. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar esse paciente, do ponto de vista nutricional, vai avaliar a força, vai avaliar a musculatura desse paciente, a gente precisa considerar também que esse paciente pode ter uma redução nessa força de língua e, por isso, pode precisar de alguma alteração, de algum ajuste e de um acompanhamento.
Bom, e por que que isso é tão importante, né? Porque a disfagia em idosos a gente vê muito, com muita frequência, a questão da broncoaspiração, né? Que é quando esse alimento que era para ser deglutido de forma normal, ele acaba indo por outras vias e afeta o pulmão desse paciente, né? Então acontecem as infecções respiratórias e pode acontecer a pneumonia por aspiração. E essa pneumonia por aspiração pode ocorrer em mais de 50% dos casos de aspiração nos idosos. E isso é tão grave, gente, que chega a uma mortalidade associada de 50%. Então, não é algo realmente que a gente não deve observar, a gente deve dar total atenção a isso. Além disso, a gente vê readmissões hospitalares e também institucionalização desses pacientes, né? Então, quanto mais difícil é esse paciente conseguir deglutir, muitas vezes ele pode ser readmitido várias vezes no hospital por essa condição clínica de pneumonia por aspiração, repetidas vezes. Né? E esse estudo do Cabré e colaboradores também menciona que nos participantes idosos com disfagia, 80% da readmissão hospitalar por pneumonia por aspiração foram associadas à disfagia. Então, são indicadores que geralmente a gente cuida e a gente quer que esse paciente fique bem em casa, a gente não quer que ele tenha infecções respiratórias, o nosso objetivo é manter esse paciente bem, né? Então, a gente precisa, sim, valorizar essa questão da deglutição. Bom, e como estratégia, o que a gente sempre vê nas recomendações e nas orientações é o ajuste da textura, né, desses alimentos, a modificação da textura, da consistência. E por que que a gente faz isso, né? Porque a gente tem muitas evidências que mostram que a ingestão de líquidos, ela traz mais risco para esse paciente, né, na forma líquida. Então, a gente tem aqui 2 gráficos que mostram para a gente essas diferenças. Então, a gente vê aqui que esses pacientes após AVC, que consumiram líquido, tinham maior risco de aspiração. Então, essa partezinha preta mostra o risco de aspiração. E a partezinha branca mostra menos risco, né? Então, aqui, quando a gente está vendo líquido, a gente vê maior risco de aspiração, e quando a gente vê sólido, a gente vê um risco muito menor, né? E aqui, esse sólido era pão. E quando a gente pensa no paciente que coloca o pão na boca e começa a mastigar, mesmo que ele não tenha os dentes ali naquela condição normal, a gente sabe que é um alimento de fácil mastigação que logo vai virar uma pasta, né? Na boca desse paciente, ele vai conseguir deglutir com facilidade. E aqui também tem outro gráfico que mostra essa questão do risco com pacientes com Parkinson. Então, a gente vê que esses pacientes que consumiram consistências mais líquidas, mais finas, tinham maior risco de aspirar em relação àqueles que tinham consumido com consistência mais pastosa, né? Então, essa questão da consistência é muito importante, por isso que nós adequamos as consistências dos alimentos de acordo com a avaliação fonoaudiológica, né? Então, os líquidos espessados, sim, estão associados a menos aspiração e penetração em vias aéreas. Bom, então a gente sabe que a disfagia é dificuldade para deglutir líquidos e sólidos, que ela vai, sim, ter um efeito muito importante na questão desse aspecto nutricional desse paciente, vai também associar ao risco de aspiração, então esse paciente pode ter broncoaspiração, e esses são riscos que a gente conhece, né? Esses são riscos que a gente sabe, que a gente já está bem antenado nisso, mas tem um risco que está muito discreto ainda diante dos nossos olhos, que é a desidratação. A gente acaba deixando passar essa informação, mas ela é muito importante principalmente para a qualidade de vida desse paciente. Então, mais de 60% dos pacientes idosos são desidratados. Esse dado ele precisa ser valorizado por nós, como nutricionistas. A gente não pode deixar essa informação simplesmente na nossa mente, a gente precisa colocar em prática, né? Cuidar da hidratação desse paciente. Por que a gente precisa fazer isso? Né? Quando a gente fala em qualidade de vida desse paciente, a gente pensa quais são os sintomas. O que acarreta essa desidratação? Então, isso vai afetar a questão de dor, né? Então, dor de cabeça, irritabilidade. Esse paciente vai ter mais dificuldade para fazer todas as suas funções normais, né? Então, até mesmo o intestino, a função intestinal é afetada pela condição de hidratação desse paciente.
A gente precisa ofertar e garantir que esse paciente consuma a quantidade hídrica necessária de forma segura, né? Então, quando a gente olha para um paciente idoso, a gente vê que ele tem vários riscos, né, para essa desidratação, entre eles as perdas urinárias, porque com o decorrer dos anos a gente vê um declínio na função renal, né? Então vai acontecer invariavelmente essas perdas urinárias, a menor ingestão hídrica, né? Então o paciente consome menos líquido. Por que ele consome menos líquido? Porque tem uma menor percepção de sede. Além disso, a gente tem os usos de diuréticos, então o paciente idoso geralmente tem várias comorbidades e o uso de diuréticos é necessário para diversas delas. E o uso de laxantes. Então, por ter uma função intestinal comprometida, já uma alteração na microbiota e vários outros fatores, então os pacientes acabam utilizando laxantes. Então, a gente une todos esses fatores e a gente tem todos contribuindo para um quadro de desidratação nesses pacientes. Então, realmente é algo muito comum a gente ver esses pacientes desidratados. Bom, a gente tem as diretrizes da ESPEN, da BRASPEN, que nos mostram as necessidades hídricas desses pacientes, que ficam em torno de 1,6 para mulheres e 2 litros para homens idosos. E quando a gente fala de disfagia, a gente acabou de ver um artigo que mostra para a gente que esses pacientes têm o maior risco de aspirar líquidos. Então, esses pacientes são direcionados a restringir líquidos. Só que com isso, obviamente, a gente aumenta o risco de desidratação, né? Então, a gente precisa assegurar que esse paciente consuma essa quantidade de líquidos desde que seja de forma segura. A gente não pode deixar esse paciente sem receber esses líquidos da forma adequada. Bom, e daí a gente tem algumas estratégias, né? Então, a gente utiliza espessantes, geralmente, para espessar esses alimentos para que seja segura essa deglutição desses líquidos. Mas aí, quando a gente pensa em espessante, qual tipo de espessante que a gente vai usar? A gente vai utilizar amido ou a gente vai utilizar goma? Bom, a resposta seria: a gente deve utilizar goma. Por que a gente deveria utilizar goma em detrimento do amido? Bom, a gente tem alguns estudos que mostram que o amido ele tem uma viscosidade 6 vezes maior do que a goma. E isso vai exigir desse paciente um maior esforço de língua. E como a gente acabou de ver anteriormente, esse paciente provavelmente vai ter uma menor força dessa língua para fazer esse processo de deglutição. E isso vai invariavelmente acabar afetando essa questão do risco de aspiração, né? Então, se a gente tem um amido com uma viscosidade 6 vezes maior, a gente vai precisar de mais força. E o nosso objetivo é alterar essa consistência de forma que esse paciente consiga deglutir adequadamente, sem precisar fazer tanto o esforço, né? Ele precisa fazer o esforço normal, né? Além disso, o amido, quanto mais tempo ele fica exposto, mais ele vai agregando viscosidade. Bom, a gente tem também um posicionamento da Sociedade Europeia de Distúrbios de Deglutição, que fala sobre os espessantes. Nesse posicionamento, eles falam que os espessantes não devem ter efeitos negativos, como o aumento da viscosidade, né, dessa viscosidade além daquilo que foi prescrito pelo profissional. Então, nesse sentido, a gente acabou de falar sobre o amido, né, que o amido tem essa característica de aumentar a viscosidade. A questão também da palatabilidade, então, esse espessante ele precisa ser o mais neutro possível para não afetar a ingestão, né, desse paciente, não afetar a percepção do sabor do alimento, porque a ideia do espessante é modificar a textura dessa preparação, dessa bebida, né, modificar a consistência e não o sabor. E também aqui ele fala do compliance, né, no caso da aceitação desse paciente. O objetivo é que esse paciente queira consumir esses líquidos para atingir as suas necessidades. E esses precisam ter um espessante que não vai interferir nessa aceitação desse paciente. Bom, e por fim, a gente tem mais um risco oculto aqui que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do risco de ingestão excessiva de sódio. Esse foi um artigo brasileiro, feito por Almeida e colaboradores também, e ele fala a respeito da ingestão de sódio
através dos espessantes. Então, o espessante ele vem, como a gente tem falado até agora, para alterar a consistência. O nosso objetivo com o espessante nunca é acrescentar nutrientes como, por exemplo, o sódio. Então, esse estudo, ele fez uma comparação entre diversas marcas que havia no mercado, e o que eles verificaram foi a presença de sódio, de diferentes quantidades de sódio em diversas marcas. E o que eles destacam nesse estudo é a necessidade do olhar profissional para não acabar agregando sódio a mais para esses pacientes. Então, como a gente falou, paciente idoso, com comorbidades, hipertensão em muitos deles, a gente precisa cuidar com a oferta que a gente vai dar de sódio através, por exemplo, de um espessante. Né? Então, não há uma padronização hoje a respeito disso, mas o objetivo é agregar, na verdade, um espessante que vá modificar essa textura sem acrescentar nutrientes indesejáveis na alimentação desse paciente. E quando a gente fala sobre indesejáveis, né, a gente está pensando naqueles pacientes que têm doenças cardiovasculares, né? E isso é bem apresentado nesse artigo, eles falam bem a respeito disso, né, que vai ter essas quantidades de sódio muito variáveis de acordo com a condição clínica de cada um deles. Bom, então para a gente concluir, o que a gente precisa ter em mente é que a disfagia é um problema crescente, atual, e ela merece atenção especial da nutrição. A gente precisa prestar atenção nessa condição clínica, porque aí é a via por onde toda a nutrição que a gente vai fazer para esse paciente, ela vai chegar nesse paciente. Então, o foco do tratamento nutricional vai ser sempre a nutrição adequada, né? A hidratação adequada, a gente garantir que esse paciente vai estar bem hidratado, vai estar bem nutrido. A gente garante também a aderência ao tratamento. Então, existem formas de facilitar esse tratamento, facilitar a aderência desse tratamento. Né? Então, fazer com que o paciente queira colaborar com a gente. Né? A segurança do paciente, então, a gente precisa oferecer para ele uma forma de espessar, de modificar a textura que seja mais segura para ele e que tenha também um menor teor de sódio. Bom, eu agradeço. Fico à disposição para perguntas. E agora vamos responder algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram. A primeira delas que eu separei aqui é se nós temos a situação que o paciente, se ele ficar mais de 2 dias sem se alimentar por via oral, devo verificar a necessidade de avaliação de fonoaudiologia para a disfagia? Na verdade, não existe ainda um consenso sobre isso, né? Mas o que a gente tem nos estudos é que mais de 2 dias sem alimentação por via oral no paciente idoso é algo que já deve ser avaliado. Que o fonoaudiólogo já deve avaliar, porque pode sim acontecer um desuso dessa musculatura que pode afetar a deglutição. Certo. E pensando nos idosos, né, qual é a recomendação de sódio? Então, na verdade, a recomendação de sódio ela vai variar entre 1.500 a 2.000 miligramas, dependendo, né, da diretriz, dependendo da sociedade, né, que vai estipular isso. A gente tem que sempre cuidar desses pacientes que têm alguma comorbidade, que vão apresentar hipertensão, algum tipo de doença cardiovascular. Nessas condições, a gente precisa prestar bastante atenção. Certo. Tem uma dúvida aqui. Doutora, nos pacientes com disfagia, sabemos que a dieta especializada, né, para tal, é muito bem-vinda, é nossa aliada. Existe algum outro paciente que é importante a gente já entrar, né, com uma dieta especializada, por exemplo, os pacientes com doenças neurológicas? Então, na verdade, a melhor coisa sempre vai ser a gente trabalhar junto com o fonoaudiólogo, né? Porque ele vai poder avaliar todas essas estruturas, as formas mesmo de deglutição desse paciente, né? Então, a gente, como nutricionista, definir exatamente a textura sem ter uma avaliação do fonoaudiólogo fica muito complicado. Então, a gente precisa mesmo da avaliação do fonoaudiólogo nessas condições. E ele mesmo vai determinar
a consistência que deve ser segura para esse paciente. Sim, acredito que o trabalho multiprofissional é o que traz o sucesso para o paciente e também uma melhor qualidade de vida. E pensando ainda, né, no idoso, como saber se ele está hidratado ou não? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem muitos estudos que falam sobre desidratação em idoso, né? Alguns deles falam muito sobre sinais clínicos, que daí a gente vai ver a questão de turgor da pele, a questão de hidratação, por exemplo, da boca, né? Se está com a boca seca, a língua seca, ou então a coloração da urina. A gente vê muitos estudos falando sobre isso, mas o que as diretrizes da ESPEN e da Braskem direcionam esses sinais clínicos eles devem ser levados em consideração, contudo, os exames clínicos, né, os exames laboratoriais, daí com o teor de a osmolaridade plasmática, que vai poder dizer certinho se esse paciente está desidratado ou não. Daí o limite é 295 milismols por litro para dizer exatamente se esse paciente está desidratado ou não. Então, o limite máximo seria esse. Tá certo. E como estimular o paciente idoso a ingerir a quantidade hídrica ideal e qual é essa quantidade? Bom, segundo as diretrizes, é 1,6 litros para as mulheres e 2 litros para os homens, né? Isso nos pacientes idosos e nas publicações mais recentes. Com relação a como fazer isso, existem vários artigos, publicações na literatura, a gente tem muita orientação sobre como estimular esse paciente simplesmente falando para ele. Então, o paciente idoso precisa ser lembrado de que ele precisa consumir líquidos e deixar também sempre ao alcance desse paciente, né? Então, deixar sempre preparado algo próximo a ele para que ele possa consumir uma estratégia. Inclusive, teve um estudo muito interessante que mostrou que esses pacientes que tinham essa disponibilidade, eles aumentaram muito o consumo hídrico. E também a questão de oferecer alimentos que sejam, né, que tenham mais caldos, mais líquido. Daí, no caso do paciente disfágico, esse líquido sempre na consistência espessada, né, de acordo com a recomendação. Pensando na prática, quando temos um paciente com disfagia e diluímos um espessante no suco, por exemplo, qual é o tempo de armazenamento? Então, isso vai depender do tipo de espessante que foi utilizado, né? É claro que tem também as questões de segurança, né, dos alimentos, mas no sentido de estabilidade desse espessante vai depender. Se for um tipo de espessante que tem amido, provavelmente a recomendação vai ser que seja consumido imediatamente, né? Porque ele vai aumentar muito a viscosidade. Mas o espessante à base de goma provavelmente vai se manter estável, né? Tá bom. Depende muito do tipo de espessante. E falando em goma, por que a goma deve ser preferida ao amido? Achei que eles tivessem a mesma função. Então, na verdade, o amido ele vai ter esse aumento da viscosidade, né? Então, a goma ela é mais estável, ela é bem mais estável. Você prepara um alimento com goma, ela fica estável por longos períodos, né? Já o amido ele vai aumentando essa viscosidade com o tempo. Além disso, a gente tem também a questão da coloração, né? A goma ela tem um aspecto muito interessante de não agregar cor para essa preparação, então não fica aquele aspecto mais esbranquiçado, né? Ela fica mais transparente, mais clear, né? E também tem a questão da palatabilidade, né? O sabor. Então a goma ela vai ser mais neutra do que o amido, que vai agregar sabor para essa preparação mesmo, que seja um sabor mais discreto, mas vai agregar água, né? Quando a gente fala de líquido, a gente está falando de água, então o amido realmente vai acabar alterando e pode reduzir a aderência desse paciente a esse tratamento e a hidratação adequada por conta desse sabor que fica ali na água. Tá bem. O Newton está perguntando, na sua experiência, qual o consumo, né, a quantidade do consumo de água com espessante que os pacientes têm? Ele falou que, na experiência dele, é aproximadamente 600 ml por dia, uma adesão bem baixa. Uhum. Sim, realmente, na prática a gente vê bem isso, por isso que eu
Achei muito interessante esses estudos que falam a respeito dessa oferta constante, e nesses estudos que eles falam sobre ofertas constantes, daí ele fala sobre sucos, sobre várias preparações que vão conter bastante líquido, né? Então, são os sucos, são os chás, várias estratégias, mas água livre mesmo, pela experiência que eu tive no hospital, era em torno de uns 500 ml. Né? Então, realmente, esses 600 ml é mais ou menos a média que eu observava na prática clínica. Né? Mas nos estudos, a estratégia sempre é colocar bastante líquido espessado nos alimentos, que a chance da gente conseguir aumentar essa ingestão é muito maior. Com certeza. Uma outra pergunta do Newton, ele perguntou como que a senhora sugere aumentar a variedade de preparações para a dieta modificada para disfagia. Os pacientes relatam monotonia alimentar na área hospitalar. Sim, sim. Realmente é uma realidade, né? A gente vê geralmente o purê, só fica no purezinho. Bom, tem a questão dos líquidos, né? Então, o líquido a gente já está um pouco de praxe, né? O café com leite, o suco, o chá, a água, mas também tem outras preparações, né? Que a gente vê com outras consistências, né? Inclusive, tem sido discutido, tem sido visto aquelas preparações que são colocadas nas formas, né? Nas forminhas, e que atraem um pouco mais a atenção desses pacientes, né? E às vezes até, por exemplo, alimentos sólidos, por exemplo, um pedaço de bolo que você faz uma calda que está ali com um pouco de espessante, antes do espessante fazer a ação, você pode colocar esse pedaço, por exemplo, de bolo dentro dessa calda e ela vai modificar a textura do bolo, vai acrescentar o líquido, né, nessa preparação, vai aumentar um pouco, é pouco líquido, né, mas em várias preparações, se a gente fizer, essa é uma estratégia para a gente conseguir aumentar um pouquinho mais essa oferta hídrica, né? E com segurança também para esse paciente. Então, são algumas estratégias que a gente vê, mas a questão é sempre insistir, né? Isso realmente é algo um pouco complicado, delicado, mas é insistir em procurar alimentos com diferentes sabores, diferentes temperos, para que esse paciente se sinta estimulado, né, a consumir. E descobrir também o que esse paciente gosta, né? Porque às vezes tem alimentos que eles gostam que a gente consegue fazer algumas adaptações dependendo, né, da condição dele. Exatamente. Eu acho que esse contato com o paciente, de entender o que ele gosta, para levar para ele é de extrema importância. A Ana Cláudia Zanini está perguntando se é possível usar o espessante para espessar suplemento nutricional oral. Sim, é possível. É necessário, né, entender certinho como fazer esse processo, mas é possível sim. E é muito importante, né, para esses pacientes que são disfágicos, desnutridos, né, que já apresentam uma perda de peso, uma baixa ingestão calórica, e a gente tem o suplemento como uma estratégia, né? Então, espessar esses suplementos é com certeza uma estratégia que vale muito a pena para a gente agregar caloria, proteína, micronutrientes para esses pacientes, mas é possível sim. Obrigada. A Maíra está perguntando se líquidos quentes espessados têm diferença na consistência para os líquidos frios. Bom, provavelmente vai ter algum tipo de diferença, mas não uma diferença que coloque o paciente em risco, né? Isso é quando a gente fala de líquidos frios, de líquidos quentes, a gente está pensando em alterações muito, muito sutis. Né? Mas provavelmente, quando a gente pensa, por exemplo, num suco frio ou numa sopa quente, a ideia é chegar na mesma consistência com a mesma quantidade de espessante. Contudo, a questão de aquecer, né, esses espessantes, na verdade, isso eu já não saberia dizer, mas com relação à consistência na temperatura fria ou quente, não acredito que com a goma, por exemplo, que é mais estável, que haveria uma diferença expressiva que coloca o paciente em risco. A Vanus, ela trouxe uma situação. Ela falou assim: e quando dependemos da solicitação médica para aval da fono, até que este processo seja solicitado e realizado,
qual a melhor consistência da dieta a ser prescrita, sem que ofereça risco ao meu paciente. Difícil, né? Porque é bem individualizado. É bem individualizado, né? Inclusive, a melhor consistência sempre é aquela que o paciente precisa, né? Então, assim, se eu te disser, por exemplo, que é uma consistência de pudim, ainda assim não estaria correto eu dizer isso, né? Porque às vezes esse paciente, ele tem uma força tão fraca, né? Por exemplo, dessa língua, que ele não vai conseguir fazer uma deglutição adequada nessa consistência, por exemplo, né? Então, realmente é algo muito delicado. Não, a gente não consegue dizer uma consistência com 100% de garantias de que seria o melhor para esse paciente sem ter o teste antes. Eu sinto muito, Vanusa, eu espero que você consiga logo essa liberação, que esse paciente vai precisar ser avaliado. Certo. A gente ouve muito falar do uso de espessante no idoso disfágico. E na criança Sim. também podemos usar? Sim, a criança, ela tem algumas particularidades, né? Porque quando a gente pensa no idoso, a gente está pensando em alguém que vai ter essa disfagia por alterações motoras, geralmente por dificuldades que vão estar associadas a essa musculatura. Na criança também pode ser por questões motoras, mas tem muitas outras condições clínicas que não estão presentes no idoso, né? A criança tem uma condição totalmente diferente, né? Quando a gente vê um desenvolvimento, etc. Então, geralmente, a abordagem com crianças vai ser um pouco diferente, né? Mas elas podem sim utilizar espessante, e daí o tipo de espessante deve ser também avaliado pelo profissional, né? Qual seria a melhor forma e melhor tipo, e melhor quantidade também para essa criança. Mas aí, para crianças, os espessantes são utilizados sim, inclusive desde o princípio, né? Com as fórmulas. E eles são muito importantes para acontecer todo esse processo de digestão, de absorção normal. Só precisa saber exatamente qual tipo de espessante que o profissional vai recomendar para essa criança e a consistência também ideal. Tá certo. A Cileia, ela está com dúvida. Como é definida a consistência de mel, pudim na avaliação? Bom, na verdade, essa consistência ela já vem determinada, né, pela indústria. Elas são avaliadas de acordo com a viscosidade desse espessante. Então, é determinado isso por nós, né, pela indústria, para verificar qual seria a consistência. A gente tem hoje uma diretriz internacional que ela propõe aí outras formas de avaliação, que não somente as 3 consistências, né? Eles determinam daí 5 tipos de consistência, e daí eles fazem um teste com uma seringa, né, com gotejamento, o tempo de que leva para fazer esse gotejamento com esse tipo de espessante, né, como que acontece esse processo. Mas daí isso são diretrizes internacionais que ainda não estão no Brasil, ainda não são utilizadas no Brasil, mas essa determinação, no momento, ela é realizada pela indústria de acordo com a viscosidade. Certo. Quais seriam os métodos cruciais para melhorar a qualidade de vida do paciente que tem essa doença? Que tem disfagia, com Isso. certeza, uma das questões é envolver a família, né, nesse tratamento, porque a família precisa estar consciente de que ele precisa de um auxílio, que ele vai precisar se hidratar, que ele vai precisar se alimentar de uma forma diferente, mesmo que seja o mesmo alimento da família, mas vai precisar ser numa consistência diferente, né? Então, esse envolvimento familiar é muito importante. É a gente trazer esse paciente para esse tratamento também, ele precisa estar consciente do que pode acontecer, né? Olha, você precisa estar bem hidratado, porque se você não estiver bem hidratado, as funções do seu organismo serão prejudicadas, você pode ter tal e tal sintoma. Se você não consumir o espessante da forma adequada, tem os riscos de acontecer isso, aquilo, né? No caso da aspiração, pode acontecer aspiração, você precisa estar sempre em contato também com a fono, né? Porque a fono vai trabalhar para que esse paciente recupere essa função de deglutição. Então, tem as terapias para melhorar esse processo de deglutição também. Então, associar isso, né? Trazer esse paciente para o tratamento, associar a família e oferecer também
estratégias para ele, né? Então, essa questão que a gente falou dos alimentos que ele prefere, de utilizar daí um espessante que não vai interferir tanto no sabor, né? Que não vai interferir no sabor desse alimento. Utilizar também estratégias para não manter naquela monotonia, né, como foi perguntado também, não manter aquela monotonia alimentar que geralmente acaba deixando o paciente desmotivado a continuar com esse cuidado. Então, esses são fatores importantes para a gente aumentar e melhorar essa qualidade de vida. Super importante. A Cileia está perguntando se tem indicação do uso de espessante para o paciente com refluxo. Bom, eu não lembro de ter visto nenhuma recomendação sobre isso, a não ser com crianças, que daí em crianças existe sim o uso de fórmulas específicas para refluxo, né? E daí nessas fórmulas é utilizado espessante. Mas até hoje eu não vi isso na prática, né, do uso do espessante para refluxo. Pode ser que realmente exista alguma diretriz sobre isso, alguma orientação específica sobre isso, mas não é do meu conhecimento, realmente. A Marcilene está perguntando, a senhora saberia dizer qual tipo de espessante poderia usar para lactentes com sonda? Essas são questões bem específicas, né? Quando a gente pensa em lactentes, vai depender muito da idade, né, dessa criança. Vai necessitar saber, então, se espessante está recebendo por via oral, como que está funcionando essa alimentação. Vai precisar realmente de uma avaliação muito individualizada para averiguar qual que seria o melhor tipo de espessante, né? Principalmente lactentes, né? Então, precisaria de um olhar mais específico das diretrizes para lactentes. A gente explorou aqui um pouquinho mais sobre idoso, né? Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui chegando. Muitos elogios, palestra muito esclarecedora. Parabéns pela didática. Deixa eu ver. Acho que é isso, doutora. Conseguimos responder todas as perguntas. Fico muito agradecida. Eu que digo isso, agradeço muito por essa oportunidade. Peço desculpas aos que eu não consegui responder com clareza, né? E agradeço muito e espero que vocês coloquem todas essas informações em prática. Isso mesmo, muito obrigada. Eu agradeço a Prodite e a doutora Gabriela. Vamos para o intervalo agora e voltamos às 2h30.